olhos de ambos e conheceram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, verso 8 do capítulo 3 de Gênesis, que passeavam no jardim pela variação do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pela primeira vez o homem se escondia. Pela primeira vez o homem já não achava mais aprazível a presença de Deus. Escondeu-se, tinha medo. O homem herdou uma outra natureza. Entrou nele uma outra natureza no momento que ele desobedeceu. No momento que você e eu desobedecemos, entra em nós uma nova natureza. No momento que nós decidimos desobedecer as leis do nosso país ou da nossa cidade, questões municipais, etc., nós somos punidos se formos apanhados pela autoridade. E assim é. Mais tarde ou mais cedo, se continuarmos a transgredir, nós vamos ser apanhados. E então, aqui aconteceu com o homem. E ouviram a voz do Senhor Deus passeava no jardim pela variação do dia. Deus tinha comunhão todos os dias com o homem. Escondeu-se o homem e a mulher da presença do Senhor. Escondeu-se, vejam a palavra, da presença do Senhor. Escondeu-se o homem e a mulher da presença do Senhor. A presença do Senhor já não era mais aprazível. Agora tinham medo da sua presença. Porquê? Porque tinham recebido uma outra natureza. Esta natureza, uma lei começou a operar neles. Uma outra lei entrou neles. A lei do pecado e da morte entrou neles. E agora vejo, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus já sabia, mas Deus estava a dar ao homem a oportunidade de reconhecer o seu erro. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu dado e comi. Estava Adão a culpar Deus ainda por cima da sua desobediência. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quando fizeste isto, maldita serás mais toda a besta e mais todos os animais do campo. Sobre o teu vento que andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui este pó também podemos entender como literal. Não. O Senhor diz que o homem é pó. O que faz dele homem, alma vivente, foi Ruach HaKodesh. O Espírito Santo formou Deus o homem do pó da terra. Versos 6 e 7 do capítulo 2 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fogo da vida, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. E o homem foi feito alma vivente. Mas o homem sem espírito é pó. Por isso é que Deus diz que quando o homem morrer, ao pó voltará e o seu espírito a Deus. Ou para viver eternamente com Deus, ou para ser separado eternamente com Deus. Depende das suas atitudes, depende da sua maneira de viver, depende do seu coração, depende das suas escolhas aqui. Faça as coisas certas. Viva de uma forma correta, buscando a Deus. Então, nós só viemos aqui para perceber o que é que aconteceu. Aconteceu a queda. Então herdou uma natureza. Diz o capítulo 5 de Romanos: porque por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e todos morrem, porque todos herdaram a natureza de transgressão. Verso 7 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Reinaremos em vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer quem está em Cristo? O que é que o apóstolo Paulo quer dizer que nova criatura? O que é que o apóstolo Paulo quer dizer que já tudo se passou? É isto que se passou, esta lei que nós estamos agora a ler em Romanos 8. Romanos 8 continuando, diz assim, e terminamos já com o final de Gálatas para percebermos o que é ser uma nova criatura. O que é estar em Cristo. Vou ler o verso 4. Porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Qual lei? A lei que
verso 2 lemos: a lei do Espírito de vida que em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, da tal inclinação para a morte, para a desobediência, para a transgressão, para a rebelião, para a natureza que o homem herdou. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, não somos devedores para andarmos segundo a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Agora entendemos o que o apóstolo Paulo quer dizer na sua carta aos Gálatas, quando ele diz que a inclinação da carne é morte. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Qual lei? Lei da desobediência, da transgressão, uma natureza, um domínio. Estavas subjugado, estavas dominado, não tinhas vontade própria, é o que Deus está a querer dizer aqui em Gálatas. Mas Cristo nos resgatou desta situação, deste estado de ser, nós vamos ver já. De maneira que, irmãos, não somos devedores para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. As obras do corpo vivereis. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque nasceram de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Papi, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Somos glorificados com Ele. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer que está em Cristo, uma nova criatura? O que era velho já passou. Eis que tudo se fez de novo. O que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento de Cristo. Você e eu, se você é uma nova criatura, se você recebeu Jesus, você tem a responsabilidade, tem o dever de saber da parte de Deus. Você está desautorizado a não ter entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ter entendimento, tem que ter revelação, tem que ter conhecimento da parte de Deus, porque Deus é um Deus que se revela pessoalmente a cada pessoa. Deus é um Deus que se dá a conhecer a cada um de nós. Deus é um Deus vivo, Deus não é um Deus dos mortos. Deus é um Deus poderoso, é um Deus que se manifesta, é um Deus do aqui e agora, é um Deus que está presente. Deus é socorro bem presente em tempo de angústia, disse o salmista. Não é ausente, é presente. Amém. Então o que é que quer dizer o apóstolo Paulo com esta linguagem? O que é que ele nos queria transmitir? O que é que ele estava a falar ao nosso espírito, ao nosso coração, meus amados e minhas amadas? Ele estava a dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo. Agora repara, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Qual lei? Lei dominante. Qual era a lei dominante e predominante? Era a lei que nos subjugava, que nos escravizava. O apóstolo Paulo diz algo mais por causa do sangue de Jesus. Ele vai mais longe e diz assim, na sua carta aos Colossenses, ele diz, capítulo 1, verso 2, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados, fomos resgatados, fomos tirados de um estado de ser, do domínio. Estávamos debaixo da escravidão do pecado. O Senhor Jesus referiu-se a isto, sobre este pecado, quando falávamos com os fariseus e com os escribas, etc. O Senhor Jesus referiu-se assim, disse, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E disse mais o Senhor Jesus,
em conhecereis a verdade, no capítulo 8 do Evangelho de João, e a verdade vos libertará. E disse mais o Senhor Jesus: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes eles disseram, responderam-nos, verso 33, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Domínio, pecado. Lei dominante. Não estamos mais debaixo desta lei dominante que tinha domínio sobre nós. E diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus fez isto connosco. E diz mais. Diz assim: sepultados com Ele no batismo. Isto é no capítulo 2, verso 12. Sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Ele, perdoamos as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Havia uma cédula nas suas ordenanças que era contra nós. Qual era essa cédula? Nascidos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, dos nossos pais federais, Adão e Eva, descendência, fomos descendentes, herdamos a sua natureza de pecado e desobediência. E o problema aí, meu amado, não é porque eu não mato, não roubo, você tem que mudar. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus disse, mas Nicodemos disse: como isso pode acontecer? Então eu já sou velho, porventura posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. E se tu és mestre de Israel e não entendes estas coisas, como poderei falar das coisas celestiais? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Bom cheio de Cristo. Continuamos com Gálatas. Diz assim: então, mas sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Qual lei? Agora vai enumerar o que é que era a lei. Vai enumerar o que é que era esta lei dominante. O que é que esta lei tinha por trás? Toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu domínio sobre o homem e sobre nós. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Essa lei já não tem que dominar. É o que o apóstolo Paulo estava a dizer aos filhinhos na fé, aos novos, nascidos de novo, filhos de Deus. Ele dizia assim, verso 9 do capítulo 5 de Gálatas, da sua carta aos Gálatas: porque as obras da carne são manifestas, as quais, vejam, as obras da carne são manifestas, não estão ocultas, toda a gente as pode ver, qualquer pessoa as pode ver. E isto é assustador. Eu assusto-me quando vejo esta carta do nosso amado apóstolo Paulo. Eu assusto-me porque ele diz: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, todo tipo de prostituição, de lascívia, de impureza, todo tipo de idolatria, de feitiçarias, todo tipo de inimizades, todo tipo de porfias, todo tipo de emulações, de iras, de peleias, de dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas agora vejam: andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Fala de velha natureza, nova natureza. Andai segundo o Espírito. Andai segundo a nova natureza, porque a nova natureza deseja as coisas do Espírito. Se você se deixar guiar pelos sentimentos, pelas emoções, as emoções e a sua mentalidade não transformada irão levá-lo novamente àquele estado de onde você saiu. Irão levá-lo a ficar subjugado novamente debaixo do pecado, da escravidão do pecado, da lei de desobediência, do pecado e da morte. Mas Cristo nos resgatou. E diz agora, enumera qual é o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, fé ou fidelidade,
mansidão e temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabem porquê? Porque é o fruto do Espírito. Vejam, é fruto do Espírito. É fruto de andar com Deus. É fruto de ser guiado. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, o que é que o nosso amado apóstolo Paulo disse na sua carta aos Romanos capítulo 8, que nós lemos? Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de quê? De Deus. Se sois guiados, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estás debaixo da lei. Qual lei? Do pecado, da desobediência, da transgressão, daquela lei que antes operava nos membros, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 7 que acabamos de ler. Por isso ele tem a ousadia de desafiar os coríntios, de lhes revelar, de chamar a atenção para a nova natureza. Nós temos que perceber que nós temos uma nova natureza. E a nova natureza dá frutos. E os frutos são visíveis. Gálatas aqui enumera-os bem claramente, de uma forma visível. Ele diz, o apóstolo Paulo, isto é assustador quando ele diz assim: e as obras da carne são manifestas. Ele enumerou, mas começa a dizer, o fruto do Espírito é amor. É amor. Amor ágape de Deus. Ele poderia dizer, o mesmo é dizer, o fruto do Espírito é ter o Espírito de Deus. O mesmo é dizer, o fruto do Espírito é ter a essência e a natureza de Deus. A zoe é a própria vida de Deus. O mesmo é dizer, o fruto do Espírito é tudo aquilo que nasceu de Deus. Tudo aquilo que nasceu do Espírito de Deus. O Senhor falou por meio do Evangelho de João e dizia assim, João narrava-nos este fato. Estava no mundo, capítulo 1, verso 10. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Eles não tinham poder. Você não tem poder cumprir a lei de Deus. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu não tinha poder para cumprir a lei. Eu sabia que a lei é perfeita, mas eu não tinha capacidade de cumprir. Então Jesus veio para lhe dar o Espírito Santo, para lhe dar uma nova natureza, para fazer de si uma nova criatura. Para quê? Para que você consiga cumprir a vontade de Deus. Então você sentirá gozo. Você sentirá, haverá amor, haverá gozo. Há amor, há gozo. Porquê? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. E Cristo o libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E então, você agora tem esta natureza. E a palavra de Deus, ela nos exorta para nós seguirmos esta natureza. Seguir o Espírito. Então o fruto é visível. É o fruto daquele que nasceu de Deus. Mas diz, veio para o que nasceu. Verso 11 do capítulo 1 do Evangelho de João. E os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de favor para com os homens, de bondade, longanimidade para com os homens, misericórdia e de verdade. Agora entendemos melhor o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Que nós somos aqueles, segundo a Coríntios, graças a Deus, que sempre, a palavra sempre é sempre, nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, por meio de ti e de mim, se és uma nova criatura, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiros de vida para vida. E para estas coisas quem é idóneo? Questionava o apóstolo Paulo. Interroga-nos a Escritura. Quem é idóneo para estas coisas? Por isso não é de admirar que ele disse, quem está em Cristo
é uma nova criatura. Nós nascemos de novo para seguir a Cristo, para o engrandecer, para uma novidade de vida. Não mais da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Por isso, e terminamos com estas novas grandes alegria. Terminamos com Efésios. Efésios. Estamos no epílogo. Estamos no fim desta meditação. Diz assim: Bendito o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não irá abençoar, já nos abençoou. Se você crê ou não, se você vai receber ou não, a responsabilidade é sua, a decisão é sua, meu amado e minha amada. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em quê? Em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, o amado. Deus nos fez agradável a si mesmo, o amado. Não fomos nós que nos fizemos agradáveis a Ele. Meu amado, você talvez não entenda hoje a graça de Deus. Se você entender este princípio da graça de Deus, que não é pelas suas obras, nós vamos ler isso, Efésios 2, diz assim: E nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo também andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, nem é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora vejam, meu amado, se você quer praticar obras, pratique estas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Deus preparou tudo para que você ande nelas. Você está a fazer pelo seu esforço. Por isso o apóstolo Paulo diz, Efésios, nesta mesma carta, é a mesma linguagem, é a mesma palavra enfática, é a mesma palavra rima, cheia de espírito e vida. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O quê? Como? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos toda a armadura de Deus. Revista-se Cristo. Revista-se o novo homem. Revista-se dessa nova criatura que Deus fez. Houve necessidade de falar um pouco sobre esta nova criatura que nós enfatizamos hoje. Então quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis tudo fez novo. Agora você deve seguir esta caminhada com Cristo. Busque a sua palavra. Busque o seu Espírito. Leia, medita. Usufrua, apodere-se do reino. Como? Deixe-se guiar pelo Espírito de Deus. Deixe-se guiar pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então significa que você não poderá cumprir a lei, você não poderá cumprir a palavra de Deus, primeiro, sem estar nele, sem ter nascido novo, sem ter feito uma confissão pública de que Cristo é o seu Senhor, sem o receber como Senhor e Salvador. Romanos 10, 8 diz o que diz a palavra. A palavra da fé diz: está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Todo aquele que confessar com a boca e crer no seu coração que o Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor, será salvo.
Visto com a boca se faz a confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Então, se você fizesse a confissão pública, necessita de convidá-lo. Que confissão é esta? Que loucura é esta? Convide Cristo a vir na sua vida. Senhor, eu te recebo. Senhor, vem viver em mim. Senhor, manifesta-te a mim. Porque eu creio naquele sacrifício do Redentor. Creio no poder do teu sangue. Limpa-me os meus pecados. Lava-me. Faz de mim uma nova criatura. Senhor, eu te recebo hoje. Senhor, eu quero ter um encontro. Senhor, eu quero conhecer o Criador da minha história, Autor da minha história e da minha vida. Quero ter uma vida diferente. Como dizia um jovem que passeava nos jardins muito triste e abatido, e um senhor idoso, cheio de alegria, dizia: estás farto de viver? Nasce de novo? Nasce de novo? Estás farto de viver dessa velha vida? Deixa essa velha vida. Nasce de novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O que era velho já passou. Eis que tudo se fez novo. Para seu bem e para o meu bem, Deus fez isto em Cristo Jesus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a Zoe, a própria vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, se reconcilie com Deus, conheça a Deus, tenha a paz de Deus, tenha o amor de Deus, tenha a vida de Deus, para que quando partir, morrer e o seu corpo for sepultado, ele irá ascender aos céus, à presença de Deus. À presença de Deus, meu amado, isso nos espera. Novas de alegria é o que as Escrituras têm para si. A escolha é sua, a opção é sua, bênção ou maldição, a escolha é sua. Vida ou morte, a escolha é sua. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus, a escolha é sua. Seguir este mundo secular, mundanismo, o mundo, os seus preceitos, as suas filosofias, as suas doutrinas, correntes doutrinárias, e a sua sabedoria, e as suas riquezas e glória e poder corruptível que tem para dar, a escolha é sua. Eu, pela minha experiência em Cristo Jesus, meu amado, não há nada melhor que viver em Cristo. Não há nada melhor que ter uma nova vida. Habilite-se a ter um encontro com Cristo que irá mudar radicalmente a sua vida para sempre e que se irá projetar para toda a eternidade. Você deixará de ser um mero número. Você deixará de ser uma mera pessoa. Você deixará de ser uma mera criatura. Você deixará de ser aquilo que os homens dizem. Você irá ser uma nova criatura, um filho de Deus. Você quererá estar com Deus. Eu, quando medito na palavra de Deus, meu amado, uma vez perguntaram-me: então qual é a diferença da lei, da Bíblia que tu lês e um livro qualquer que tu lês? A diferença depende do livro. Se o livro é inspirado por um homem de Deus, escrito por um homem de Deus, como diz a Escritura, creio que em 1 Pedro ou Tiago, que nenhuma Escritura particularmente é de inspiração humana, mas homens ungidos de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram as Escrituras e as profecias. Profecia alguma é de pronúncia humana, ela é sobrenatural, como a lei é sobrenatural, como nós vimos nesta meditação. Então, ela vai transformar. E a resposta para as pessoas que me dizem isso: qual é a diferença de religião, de seita, de fanatismo e de realidade em Cristo? Cristo é a realidade. Cristo é a esperança da glória em vós. E a diferença é que quando eu leio a Escritura, ela torna-se viva. O meu coração se incendeia. A esperança nasce de novo, ressuscita. Os sonhos ressuscitam. O desejo de vencer ressuscita. O desejo de caminhar e não ficar por ali ressuscita. Tudo muda. Tudo se transforma. Onde passa a palavra de Deus, onde Cristo passa, tudo se transforma. Nada ficará igual. Você nunca mais será o mesmo. Mas deixe-se guiar. Olha o meu conselho. Deixe-se guiar. Deixe-se guiar. Jesus disse, e terminamos, meu amado, já nos alongamos muito, terminamos, mas não podia deixar de ler esta Escritura.
Terminamos capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai viticultor ou lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara assim mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se você não estiver em Cristo, você não pode dar fruto. Você não pode vencer. Você não pode triunfar. O pecado vai vencê-lo. O pecado vai vencê-lo. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O erro todo crente, o erro da religião é que leva o homem a cumprir a palavra de Deus, mas sem Cristo. Isto é religião. Leva o homem a cumprir a palavra de Deus, mas sem o Espírito de Deus. Isto é religião. O homem em si mesmo nem tem o poder, não tem a habilidade de cumprir a palavra de Deus. A Escritura precisa de auxílio, precisa de socorro e precisa de uma nova natureza. Jesus diz, não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo romperia os odres velhos. E também não se põe pano novo, remendo novo em pano velho, porque iria rasgar o pano velho. É preciso uma nova natureza. Mas essa nova natureza muitas vezes é enfatizado. Nós não devemos transgredir, nós não devemos obedecer, nós não devemos pecar, nós devemos obedecer a Deus, obedeça a Deus, siga a Deus, você está a ser desobediente a Deus. Mas a questão que se põe é como. Muitas vezes as pessoas não ensinam como. Precisamos do Espírito. Precisamos da Escritura, a sua palavra, porque Provérbios 28:19, vamos ler novamente. Eu não sei se li esta passagem, mas vamos lê-la. Provérbios 29:18. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, presta atenção, não havendo profecia, o povo se corrompe. Esta profecia está ligada ao Espírito de Deus. Não havendo o mover do Espírito de Deus, não havendo o Espírito de Deus, não havendo o Espírito de Cristo, não havendo Cristo como centro, não havendo Cristo liderando, guiando as nossas vidas, não havendo palavra profética, porque o Espírito de Cristo é a profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que é que eu quero dizer com isto, meu amado? Precisamos do Espírito de Deus. Mas quando você não sabe se o Espírito de Deus está a guiá-lo ou não, quando você não sabe mais nada, a resposta está aqui. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que guarda a palavra, o que segue, medita nas Escrituras, é bem-aventurado. Mas precisamos da palavra profética. Precisamos de unção profética. Precisamos de tempos proféticos. Precisamos daquela mesma Shekinah e glória que desceu sobre o cenáculo. No cenáculo, no templo onde eles estavam reunidos em Jerusalém. E foram todos cheios do Espírito Santo. Precisamos de pôr o Espírito Santo em primeiro lugar. No nome de Jesus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente e que o conduza e o guie à vida eterna no nome de Jesus. Eu e a minha mulher nos despedimos até uma próxima oportunidade. Que Deus os abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus.